Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós te louvamos, Pai. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor. Te louvamos, ó Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Guarda os meus irmãos em todo lugar. Dá graça e vitória ao teu povo. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa as famílias, os idosos, guarda os teus ministros, ó Deus, ungindo, Senhor, profundamente os seus corações. Deus misericordioso e bondoso, dá graça à tua igreja, fortalece, Senhor, as nossas mãos para fazer a tua obra. Em o maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. E é uma bênção a gente ter a disposição e ter a confiança, buscar a direção do Senhor e fazer aquilo que vem às mãos. Eu tenho a alegria de fazer o trabalho, apesar da minha, eu acredito que uma certa disposição que a gente tem para fazer, e Deus tem nos abençoado e nos guardado no nosso serviço. É um privilégio, claro que é trabalhoso, claro que nós precisamos buscar e honrar o nosso Deus, mas, meus queridos irmãos, não é só porque fazemos a obra de Deus que há um trabalho, você tem, não é só vontade, não. Existe, junto com a disposição, existe um santo sacrifício. Mas é bom aprender, é bom servir, e nós temos esta grandeza de Deus na nossa vida, que é a palavra. Nosso texto é Isaías 58, 10 a 14. Um texto para a nossa meditação, e você possivelmente já leu. E tem sempre um benefício quando a gente escuta de novo. Então, a leitura. Isaías 58, 10 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, fortalecerá os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador das veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo monte, se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Nós temos, meus queridos irmãos, nesta palavra,
as observações que eram e são necessárias a quem tem aliança. A aliança que nós temos com o Senhor é através de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa aliança com o Senhor envolve o descansar nas promessas de nosso Salvador. Promessas de que não ficaríamos desamparados, ele enviaria o Espírito Santo e enviou. Promessas de que estaria conosco todos os dias. Já são quase 2000 anos da Igreja de Jesus Cristo e ele está conosco todos os dias. Onde você levantar as mãos para orar ao Senhor, você vai sentir a sua santa presença. Onde você parar para ler a palavra, meditar, você vai sentir a presença de Deus e se alegrar, se regozijar, porque são promessas, são fatos da nossa aliança com Jesus. O texto é do profeta Isaías, um profeta chamado por muitos pregadores e teólogos estudiosos, chamam o profeta Isaías de profeta messiânico, profeta evangélico. Porque o profeta, ele sabia a natureza de Deus e a natureza do povo de Deus e a facilidade com que nós, qualquer pessoa, tem de se afastar dos princípios recebidos por orientação divina. Então, nesta leitura que fizemos, ele fala sobre a decisão de seguir, de servir. Para um judeu, para um hebreu que tinha toda a orientação da palavra de Deus, esta palavra do profeta Isaías era muito clara. Aqui ele viveu no século VII a.C. Não temos um relato bíblico com fidelidade em relação a como foi a morte dele. As tradições dizem que ele foi morto por Manassés, mas a verdade é que o período de vida dele, no século VII, ele viveu grandes aflições, grandes ameaças e principalmente a questão interna, porque foi naquele período que o Manassés teve, de fato, o seu governo. E por isso muita gente estava negligenciando a palavra, estava sem motivação e sem exemplo. Então o profeta, como instrumento de Deus, diz: se você agir diferente, você terá um benefício, terá um resultado diferente. Aí ele menciona: se abrires a tua alma ao faminto. A palavra de Deus ensina com muita clareza no Novo Testamento, mas não deixou de frisar a importância disto. O amor ao próximo lá na Antiga Aliança. Então, se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a pessoa aflita, a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Ou seja, não haverá treva para a pessoa. Quem cumpre a palavra, quem ama o próximo, quem faz o bem, não experimenta momentos trevosos, não vive nas trevas, não perece nas trevas. O versículo 11 diz: e o Senhor te guiará continuamente. Uma promessa que nós temos. Eu mencionei no Novo Testamento, Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Aqui no profeta messiânico, é o versículo 11, Isaías 58, 11, diz: o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma em lugares secos, ou seja, até no lugar inóspito você tem a presença de Deus, a proteção de Deus, o sustento de Deus.
e fortificará teus ossos. Você vai sentir, você não terá problemas mais sérios obedecendo ao Senhor. E será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha as promessas, olha as garantias de quem serve ao Senhor. No versículo 12 ele diz: os que de ti procederem, está falando de filhos, está falando de geração. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Havia problema, guerra, destruição, mas haveria continuidade. A promessa é de que os descendentes daquelas pessoas que foram, de alguma forma, provadas, sofreram alguma provação ou punição, seria garantida a sua continuidade através dos que procederem deles. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Olha que promessa linda, maravilhosa. E chamar-te-ão reparador de rupturas, ou de brechas em algumas versões. Reparador, restaurador de veredas e de habitações para morar. No versículo 13, algo que era extremamente importante na aliança de Israel e continuará sendo até eles se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Olha que compromisso no versículo 13. O judeu que recebeu esta palavra através do profeta Isaías, ele é orientado a ser honesto com Deus e guardar a aliança mosaica, que envolvia o sábado semanal e o sábado anual, a semana sabática, o ano sabático. E o dia do Senhor, o sábado como um dia de dedicação ao Senhor. E seguindo os teus caminhos, não seguindo os teus caminhos. Havia, claro que bem depois do profeta Isaías, os que retornaram do cativeiro tinham perdido muito a identidade. E havia a feira, dia de sábado, totalmente proibido. Não era para ter atividade no sábado, mas havia até feira livre no sábado. O Neemias botou quente naquela situação e proibiu. Agora, muitos, mesmo antes de haver o cativeiro, muito antes de haver feira no sábado, muitos não se preocupavam com a orientação da palavra, nem tampouco com o ajuntamento do sábado, as solenidades no dia do Senhor, e, portanto, aqui são mencionados. Eles não deveriam fazer nenhuma obra para si no sábado. Eles não deveriam trabalhar, se preocupar em trabalhar para eles no sábado. O sábado seria um dia deleitoso, um dia de dedicação ao Senhor para a alegria espiritual. Um santo dia de honrar a Deus, portanto, um dia digno de honra. Não deveriam ter nenhuma atividade. Então, não deveriam... Não, mas a sinagoga está aberta, tem festa, tem tudo, mas eu
eu tenho que resolver. Não tem nada para resolver. Aqui, honrares não seguindo teus caminhos, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Ou seja, naquele dia, dentro do padrão da aliança, era dia de falar a palavra de Deus, de divulgar a palavra de Deus, de buscar a presença de Deus, e não um dia para se faturar. O versículo último, portanto, diz: então te deleitarás no Senhor. No lugar de reprimendas, no lugar de sofrimento, no lugar de reprovação, no lugar de perturbação, haveria, de fato, o resultado da manutenção da aliança, o resultado da aliança sendo observada era regozijo. Então te deleitarás no Senhor e te fará cavalgar sobre as alturas da terra. Ou seja, você será honrado, terá, além dos benefícios da aliança, posição. Além dos benefícios que envolvem a aliança, ainda terá posição espiritual reconhecida. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar. Não era uma conquista, eu tenho que me matar. Não, eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Era Deus cuidando da vida deste verdadeiro adorador. E te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Aqui está falando de fidelidade, falando de promessa, falando de o conceito da comunhão com Deus. Porque a boca do Senhor prometeu. Foi o Senhor quem disse, é o Senhor quem garante, é o Senhor quem proporciona esta vitória. Então te deleitarás no Senhor e te farei. Você se alegra na obra de Deus e eu te recompensarei, fazendo você conquistar espaços, fazendo você crescer, fazendo você ter resultados sem precisar quebrantar o dia do Senhor. No contexto de hoje, isso aqui é a aliança de Deus com Israel. Cada aliança tinha o seu selo. A aliança com Abraão, o selo era a circuncisão. A aliança com Noé, o selo foi o arco de Deus aparecendo no céu para mostrar que não haveria mais dilúvio. A aliança de Deus com Davi, na verdade, era a aliança de manutenção da dinastia. E como é que isso funcionaria? Nem Davi entendeu. Nem, se não fossem os acontecimentos, nenhum de nós saberíamos. Mas o próprio Cristo é chamado filho de Davi, porque existia, na verdade, 3 tipos de filiação nas Escrituras. O filho natural, o filho biológico, o filho adotado, o filho reconhecido, o adotado, e o filho dinástico, o filho que descende daquele rei, portanto, com direito a reinar. No caso do Brasil, se fosse restaurada a monarquia. No caso da Inglaterra, a monarquia é uma instituição forte, e está aí o filho do rei Carlos III preparando-se, o pai preparando este filho e a nora para ocuparem os espaços que lhes são reservados por direito. Então, são promessas de Deus, são promessas maravilhosas, meus amados irmãos. E aqui o Senhor diz que a pessoa que observa esses princípios
no caso o judeu, seria sustentado com a herança de seu pai Jacó, portanto, com a promessa, com a fidelidade do Senhor. Nós, ocidentais e principalmente cristãos, não temos compromisso com o sábado, com nenhum mandamento por obrigação. Nós devemos guardar a palavra por sermos libertos. A guarda do sábado não garantiria nada para qualquer cristão se não fosse o perdão de Jesus Cristo. Então, vamos orar, pedir a graça do nosso Senhor, e a minha oração hoje é pelos novos convertidos, para que não haja confusão, não façam confusão. Tem alguns que perturbam os novos convertidos, fazendo eles acreditar que as promessas para Israel são para eles. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Te louvamos pela tua palavra, meu Senhor. Te louvamos pela igreja, suplicamos pelos nossos irmãos. Guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Agora, Senhor, te apresentamos os novos irmãos, os novos convertidos, meu Senhor, filhos de crentes, Pai, aqueles que ainda não têm uma experiência mais profunda contigo, que tu possas operar em cada vida, em cada coração, dando, Senhor, a sabedoria, o discernimento e o selo da promessa para que possam estar cada dia na tua presença, Senhor, te servindo em espírito e em verdade. Amado Pai, Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.